Olá, povo de Deus, domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, 9 de abril de 2023. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos dos Apóstolos 10, 34a, 37, 43, Colossenses 3, de 1 a 4, João 20, de 1 a 9. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. O que destacamos hoje da leitura de Atos? Temos o núcleo da fé anunciada pelos apóstolos pela boca de Pedro. Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo, andou por toda parte fazendo bem a todos os oprimidos, curando a todos. Foi morto, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Apareceu às testemunhas que Deus escolheu e mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. A essa síntese, os cristãos primeiros chamavam de querigma. Praticamente, era o suficiente para provocar novas adesões à comunidade. A conclusão deste anúncio é que todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Portanto, a salvação é oferecida a todos os que crerem nele. E crer em Jesus é fazer como ele, passar pela vida fazendo bem a todos os oprimidos, fazendo com eles uma aliança em busca de uma libertação. Colossenses 3, de 1 a 4, irmãos, se ressuscitasse com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele revestidos de glória. A comunidade dos Colossenses, que Paulo não conheceu pessoalmente e nem a fundou, era muito viva e dinâmica. Seu discípulo, Epáfras, que o ouviu em Éfeso, é provavelmente o seu fundador. Porém, essa carta é atribuída a Paulo como uma das cartas que o apóstolo escreveu na prisão por volta dos anos 60 e a assinou de próprio punho, como termina a carta. No texto de hoje, temos como ponto de partida e base da vida cristã a união com Cristo ressuscitado, na qual o cristão é introduzido pelo batismo. Temos que viver com os pés na terra, mas com a mente e o coração no céu. É lá que estão os bens eternos e a nossa meta definitiva. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra.
E o que significa viver com os pés na terra, mas se esforçando para alcançar as coisas do alto? A própria carta aos Colossenses nos dá a resposta. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância. Com toda a sabedoria instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Vestir-se dos sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdoar mutuamente, revestir-se do amor que une a todos na perfeição, perseverar na oração, manter-se por ela vigilantes e em ação de graças. João 20, de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. E o trecho do Evangelho de hoje nos coloca no primeiro dia da semana, bem de madrugada, quando ainda está escuro, fazendo uma peregrinação com Maria Madalena rumo ao túmulo de Jesus. Deparamos-nos com a pedra que fechava a porta do túmulo retirada do seu lugar. E nossa primeira reação é a mesma de Madalena. Sair correndo e contar aos amigos de Jesus o que aconteceu e dizer: não sabemos onde o colocaram. Era preciso a testemunha de, no mínimo, 2 pessoas para que os fatos da época ganhassem credibilidade. E para o túmulo correm agora 2 dos discípulos de Jesus, Pedro e o misterioso discípulo amado. O discípulo amado, seguramente mais jovem que Pedro, ou movido pelo imenso amor, chega antes, espia, mas não entra. Em respeito ao mais velho, Pedro entra e constata que o corpo não está mais lá. Aí sim o outro discípulo entra, viu, creu e saiu. Saiu para ser testemunha do ressuscitado. Aí está o movimento ao qual também somos chamados. Entrar, isto é, fazer a nossa própria experiência de que de fato ele morreu. Ver que o corpo de Jesus não se encontra mais sepultado, portanto, como ele mesmo já havia adiantado, venceu a morte. Crer. Esse é o eixo da nossa experiência de fé. Crer não é buscar evidências, mas lançar-se no seguimento daquele que motiva a nossa vida em permanente superação dos limites e passar a recriar seus gestos e palavras com a própria vida. Sair. A experiência concreta de ressurreição em nossa vida não pode ficar guardada, como aquele colecionador de joias que tem medo de que descubram a mais preciosa de sua coleção. Não. Sair para testemunhar com alegria que temos um sentido mais profundo em nossa existência. Seguimos não um morto, mas Cristo vivo, e que sempre estará conosco.
Como tão bem nos diz a metáfora da borboleta. No termo da vida terrestre, o homem deixa atrás de si um cadáver. É como um casulo que possibilitou o emergir radiante da crisálida e da borboleta, agora não mais presa pelos estanques limites do casulo, mas aberta ao horizonte vasto de toda a realidade. A força da ressurreição nos deixa aptos para voar rumo ao sentido pleno de nossa existência. Em Cristo, verdadeiramente, brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. Feliz Páscoa! Um beijo no seu coração.